Fala pessoal, professor Gilton aqui. Agora a gente vai discutir sobre alguns conceitos iniciais e também sobre o ato de estudar como pressuposto à organização do trabalho de pesquisa. Então, vamos lá. Vamos começar a entender aqui um pouco sobre o que é pesquisa. Então, a própria definição do dicionário, né, traz que pesquisa é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos, tá aqui, no domínio científico, literário, artístico e etc. Ou seja, quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando exatamente desse conjunto de atividades, né? Esses métodos. E o objetivo da pesquisa é descobrir novos conhecimentos. Ou também pode ser chamado de uma investigação ou indagação minuciosa. Isso aí que é uma pesquisa. Trazendo aqui a definição de dois grandes autores, né? Gil, em seu trabalho aí em 2017, e o Waslawick também no livro de Metodologia para a Ciência da Computação de 2014. Gil define pesquisa como o procedimento racional e sistêmico que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Ou seja, é esse conjunto de procedimentos racional e sistêmico que o objetivo também é trazer respostas para os problemas. Já o Oslowick, ele traz que o termo pesquisa ele pode referir-se a diversas atividades humanas, que vão desde a realização de pesquisas eleitorais até a própria pesquisa científica, que busca aumentar o conhecimento humano sobre como o mundo funciona. Resumindo aqui as duas, elas falam sobre procedimentos, falam que serve para aumentar, ou no caso aqui, descobrir coisas a respeito do conhecimento. Né? Então, você quer aumentar o conhecimento, você quer resolver um problema, achar respostas sobre determinado problema, você vai utilizar a pesquisa. Uma pesquisa ela deve ser desenvolvida mediante a prova dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica ou tecnológica. Então, aqui vem destacando exatamente que para você fazer uma pesquisa, não é simplesmente você chegar e começar a fazer a pesquisa, né? Você vai ter que estar utilizando aí técnicas e métodos, né, para você poder chegar aos seus resultados. E a pesquisa aqui eu já estou trazendo que ela pode ser uma investigação ou científica, né, ou tecnológica, ou ambas aí. É um I e ou. Então é científica e ou tecnológica. Vocês vão entender depois mais à frente. Mas a pergunta, por que se faz pesquisa, né? Então, de maneira geral, né, uma forma só da gente conseguir entender, busca-se fazer pesquisa pelas seguintes razões, né? Ou desejo, né? Desejo de reconhecer pela própria satisfação de conhecer, ou seja, eu quero conhecer alguma coisa simplesmente para satisfazer o meu conhecimento, a minha necessidade de conhecimento, e desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Então, é aquela curiosidade ou eu tenho alguns problemas, algumas dificuldades e quero melhorar, né, fazer com que alguma coisa se torne mais eficiente ou eficaz. Então, isso aí é um dos desejos, um dos motivos de fazer pesquisa. Então, necessidade de uma pesquisa. Então, eu tenho o porquê de fazer a pesquisa e quais são as necessidades, né? O que é que compõe aqui uma pesquisa? Bora lá. Então, qualidades do pesquisador, que é aquela pessoa, né, que vai estar fazendo a pesquisa, ele tem que ter conhecimento do assunto a ser pesquisado. Por isso que é interessante, se você não sabe sobre aquele assunto, você vai buscar informações, né, relevantes em bases confiáveis, em literatura confiável, para que você consiga entender melhor sobre aquele objeto. Curiosidade, com certeza. Se você não for curioso, você não vai gostar desse processo de estar fazendo pesquisa. Criatividade, né? Criatividade é a atividade humana de criar alguma coisa. Então, você vai estar criando ali um documento, pode estar criando uma inovação. Então, você tem que ter essa criatividade para tentar buscar algo que talvez nem exista ou que já exista, porém as pessoas não viram com aqueles mesmos olhos. É integridade intelectual, então você tem que com certeza aí ter essa capacidade intelectual de você conseguir ter o discernimento, né, sobre as coisas e atitude autocorretiva. Isso aqui é bem importante. É você entender que você, ao fazer uma pesquisa, várias vezes você pode estar errado, você pode conseguir talvez não achar os resultados que você espera, mas você sempre vai estar ali sendo questionado e sempre se corrigindo e aprendendo mais.
Sensibilidade social, então muito cuidado, principalmente se você for estar trabalhando com alguma pesquisa que envolva pessoas, seres vivos, né, material genético. Então, respeita aí a questão da ética, né, do profissionalismo e também da questão das próprias leis de proteção de dados, né? Você ter sigilo, confidencialidade em cima de alguns determinados tipos de materiais que você pode estar utilizando. Imaginação disciplinada, ou seja, a gente tem que ter realmente aquela criatividade e imaginar, mas você se limitar, né, entender que tipo tem que ter uma disciplina, aí não posso viajar muito, essa é a verdade, e perseverança e paciência. Então isso aí com certeza, né? Vários momentos você vai estar pesquisando, você não vai estar encontrando o que você quer, ou então o pior, né? Vai estar encontrando muitas coisas e vai ficar desanimado para você conseguir dizer o que é que você está fazendo, ter noção da sua pesquisa. Você tem que ter perseverança e com certeza aí paciência, porque não é um processo rápido pesquisar, é um processo longo, demorado e que enquanto mais você está pesquisando sobre um assunto, mais você vai abrir margens para que essa pesquisa continue mais à frente. E confiança na experiência. Então você tem que confiar que se você está pesquisando, você é a pessoa que mais entende sobre aquele assunto. Portanto, você vai adquirindo experiência sobre determinado objeto de estudo e com isso você vai tendo mais confiança, né? Ou esperas que você tenha mais confiança. Recursos, né? Então fica evidente, né, que uma pesquisa conduzida com amplos recursos tenha maior probabilidade de ser bem-sucedida do que outra que os recursos sejam limitados, né, ou deficientes. Então nada garante que a pesquisa só porque ter maiores recursos ela dê certo, porém aumenta a probabilidade, porque você tem mais chances de fazer vários tipos de experimento, de estar utilizando ferramentas, né? Então, os recursos são muito importantes, mas não é um fator determinante, né? Ele auxilia e aumenta a chance de dar certo. Além disso, é necessário que se leve em conta um plano de ação, né? Para você conseguir gerenciar os recursos da melhor maneira possível. Assim como a frase acima, né? Se você tem recursos, mas não sabe gerenciá-los, né? Não sabe utilizar, então vai complicar da mesma maneira. Quais são esses recursos que eu falo? São tempo, então com certeza toda pesquisa, né, é um projeto, assim como um projeto, ela vai ter seu tempo, né, e geralmente pode ser um semestre letivo, né, pode ser um ano, pode ser 2 anos ou 4 anos como um doutorado, né, ou até mais tempo mesmo. Tem pesquisas que ela tem continuações, então você vai depender muito e você tem que pensar, mesmo as mais longas eu vou ter ali períodos de tempos específicos para eu estar entregando alguma coisa, um relatório parcial, um relatório total, né, mostrar um artigo, né, mostrar um relatório sobre algum achado que eu encontrei. Então, o tempo é um fator determinante, né, porque ele é quem está ali constantemente correndo atrás da gente, né? Então você tem o tempo, ele é sempre limitado e sempre a gente queria mais. Então, tempo é o primeiro recurso, outro equipamentos. Então, se você vai estar trabalhando, você vai estar utilizando dos equipamentos para estar auxiliando, né, vocês a fazerem suas pesquisas e materiais também. Ou seja, os materiais são o que são necessários, né, os insumos para que eu possa estar coletando e fazendo a minha pesquisa. E por último, financeiros aqui, né, eu estou me referindo realmente aos custos, né, os recursos financeiros. Muitas pesquisas elas não conseguem ir para frente porque necessitam de recursos financeiros. Quando você tem uma pesquisa mais simples, né, você coloca recursos próprios ou subentende-se ali que não teve nenhum recurso investido. Porém, né, se engana quem achar que a pesquisa ela não tem custos financeiros, porque de certa forma, né, pode ter ali um financiamento, pode ter um professor, um pesquisador que está trabalhando com você e de certa forma ele está recebendo uma bolsa, alguma coisa para estar trabalhando com aquela pesquisa. Então, é interessante a gente sempre pensar que tem recursos financeiros. E também a questão do planejamento. Esse aí é o recurso principal que vai fazer com que você utilize da melhor maneira o tempo, os equipamentos, os materiais e os recursos financeiros, né? Mas por que se faz um projeto de pesquisa? Então, eu já trago aqui questão de projeto de pesquisa e não mais apenas uma pesquisa, né? Assim como qualquer atividade racional e sistemática, a pesquisa também necessita de ações desenvolvidas ao longo
do seu processo e que estas aí sejam planejadas de maneira adequada. Então, quando eu faço uma pesquisa, eu posso chamar que eu tenho que fazer um projeto de pesquisa. Então, não é simplesmente começar, né, e sair jogando aqueles recursos que vocês viram até agora, né? Então, você tem que saber organizar, planejar e gerir, né, gerenciar esses recursos. Então, a gente faz um projeto para poder ter um indicador, né, você conseguir acompanhar como é que a pesquisa está sendo desenvolvida. Então, elementos de um projeto de pesquisa, né, são esses aqui, ó, o processo, eficiência, prazos e metas, né? Processos são exatamente como é que a pesquisa vai começar, como é que ela vai se desenvolver e como é que ela pretende finalizar. Eficiência é você utilizar da melhor maneira aqueles recursos ali para facilitar e fazer você atingir o seu objetivo de pesquisa. Prazos, então tem o tempo final e vai ter os tempos intermediários ou os entregáveis que vocês vão ter que estar atingindo. Se for um projeto de pesquisa, o próprio edital ou o próprio documento que rege, né, o projeto de pesquisa ou uma disciplina, ela já tem bem definido ali qual é o seu planejamento e qual é o prazo final que você tem. E metas, que são os objetivos ou os subobjetivos, objetivos específicos, ou que sejam, né, são exatamente a finalidade da pesquisa sendo destrinchada. Então, esses aí são os elementos de um projeto de pesquisa. Agora, como é que se faz uma pesquisa, né? Vamos aqui contar uma pequena história aí, senta que lá vem a história, para a gente entender como é que é feita uma pesquisa. Eu vou trazer um exemplo de pesquisa e vocês vão entender se essa pesquisa ela foi bem executada ou não, né? Então vamos lá. Essa pesquisa aqui, essa história, ela é do livro do Raul Sidney Waslawicz, Metodologia Científica para a Ciência da Computação, mas também se encaixa em qualquer outro tipo de pesquisa. Então vamos lá. Era uma vez um aluno de mestrado, olha só, que queria fazer sua pesquisa. Então ele pensou um pouco sobre diversos temas, né? Então ele olhou ao redor, geralmente acontece assim, a gente olha o nosso ambiente e resolveu que havia um problema relevante em sua cidade, né? Que ele poderia resolver durante o mestrado. E geralmente é assim, a gente vê um problema no dia a dia e quer resolver. Então vou fazer um TCC, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou fazer uma pesquisa para resolver isso aí. O problema era o seguinte, olha só, um rio cortava a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo. Então a gente tinha a cidade, né, e tinha esse rio exatamente no meio da cidade. Então ele queria fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, disposto a resolver o problema, o aluno ele conseguiu convencer o seu orientador de que teria um material suficiente para a realização da sua pesquisa e começou a trabalhar. Lembra da questão dos materiais? Então ele já tem um objetivo, né? Tem um problema ali bem definido e agora ele tem também os materiais. Como é que ele fez? Vamos agora aos processos, né? Então, primeiramente, ele estudou tudo o que podia sobre rios, certo? Ou seja, aquela questão de você se capacitar, você entender sobre o assunto. E à medida que ele foi estudando, né, foi escrevendo um capítulo de revisão bibliográfica para pesquisa. Então, esse aluno foi esperto, ao momento que ele estava ali pesquisando, ele já ia escrevendo, que ele estava relatando ali o que ele estava aprendendo sobre o assunto. Após isso, né, ele escreveu lá no seu capítulo sobre águas, citou a criação dos oceanos, né, de acordo com o Gênesis, escreveu sobre a molécula de água, seus componentes, hidrogênio, oxigênio, né, sobre as diferentes maneiras como os rios desembocam no oceano, incluindo um estudo detalhado sobre os mais importantes deltas do mundo e suas histórias, né? E finalmente ele concluiu com um pequeno tratado sobre a maneira como a gravidade atrai as moléculas de água para o centro da Terra, produzindo assim a correnteza dos rios. Então, ele deixou ali o leitor do seu trabalho ciente e consciente do que é um rio, né? Encerrando essa parte aí da pesquisa, o aluno deparou-se com o problema em si, né, que era a existência de um meio, né, para cruzar o rio que cortava a sua cidade. Então, pensando um pouco sobre o assunto, ele se lembrou de um instrumento sobre a qual já tinha ouvido falar, né? Alguém tinha falado sobre esse instrumento, que servia para levar objetos de um ponto A um ponto B. E esse objeto era a catapulta, que é esse instrumento aqui, da imagem. Então, é um instrumento que ele consegue lançar
E a gente tem aqui um ponto A, ele lança um objeto até um ponto B. Escolhida essa ferramenta, né, a catapulta, o aluno passou a planejar os experimentos. Então, ele ficou vendo aí como é que ele ia fazer experimentos para atingir o objetivo dele. Então, inicialmente, ele transportou, ó, 100 indivíduos. Então, ele pegou 100 pessoas aqui e jogou, né, de um lado para o outro do rio, usando uma catapulta ali que ele fez inicialmente. Fez uma catapulta ali de madeira, simples. Então, pegou, chamou 100 voluntários, né, como era um problema que afetava todo mundo, ele conseguiu essas pessoas para servirem de exemplo. Então, jogou todo mundo de um lado para outro, né? Cada um por vez, e desses indivíduos, 95 não sobreviveram ao experimento. Então, ele escreveu, né, e concluiu o quê? Que a eficácia do instrumento era, portanto, de apenas 5% e que havia grandes possibilidades de melhoria. Portanto, o tema era promissor, né, porque não era nada tão fácil. Após isso aí, né, como segundo experimento, ele fez um novo experimento, o aluno entregou um paraquedas a cada uma de suas cobaias, né, ou voluntários ali, e fez o teste com mais 100 indivíduos, um segundo teste mais 100 indivíduos. Ele observou então o seguinte, ó, cerca de 20% dos indivíduos se assustavam durante a travessia e abriam paraquedas antes da hora, caindo dentro do rio e eram arrastados pelas correntezas. Nesses experimentos, né, cerca de 30% dos indivíduos se assustavam durante a travessia e esqueciam-se de abrir o paraquedas, sofrendo as consequências da queda na outra margem. Então, o aluno concluiu que houve uma melhoria significativa aí no seu experimento, que o índice passou, né, o índice de sucesso passou de 5% para aproximadamente 50%, né? O que é uma melhoria substancial, né? Você ter aí 5 pessoas, basicamente, que chegavam do outro lado, agora você tem o que? 50 pessoas, então já melhorou muito o seu trabalho, né? Então, o que aconteceu agora? Então, não satisfeito, o aluno resolveu testar outra abordagem para melhorar o seu sistema. Então, ele eliminou o uso de paraquedas, né, que ele tinha detectado aquele problema, que causava pelo menos 20% das perdas, né, sobre o rio, e instalou o seguinte, um colchão de ar na outra margem. Então, o indivíduo era lançado do lado A e do lado B tinha um colchão gigante de ar que ficava esperando esse indivíduo chegar até ali. Então, ele realizou um novo teste, né, com mais indivíduos e verificou que em 95% das vezes os indivíduos sobreviviam à travessia, sendo que apenas 5% dos casos, né, aterrissavam fora do colchão e acabavam não conseguindo chegar vivo do outro lado. Nesse momento, o aluno já satisfeito com os resultados, né, ele encerrou os experimentos, né, até porque tinha um grande problema, estava começando a ficar sem voluntários para a pesquisa dele, e como trabalho futuro, ele já havia pensado em propor, né, um algoritmo que calculasse a velocidade da catapulta com base no peso do passageiro e no seu índice de pânico. Então, com isso, ele conseguia diminuir ainda mais a taxa de erro observada. Então, ele ainda fez o seguinte, né? Iria programar esse algoritmo para que não teria tempo, então ele não teve tempo, então deixou isso para um trabalho futuro para não fazer. Vou deixar como trabalho futuro porque eu não vou ter tempo de fazer esse algoritmo nesse trabalho. Então, escreveu, portanto, o capítulo de desenvolvimento do seu trabalho e depois ele fez as conclusões, né? E por último, ele fez o resumo do seu trabalho. Então, ele, após fazer tudo isso aqui, ele entregou o texto da sua pesquisa para o orientador, para que o orientador chegasse e fizesse as correções no seu texto. O orientador marcou a banca, né, já que o aluno entregou o trabalho completo, né, de defesa, junto com outros professores, e o aluno foi defender a sua pesquisa, né? E aí, o que aconteceu? Olha só, vamos pensar. Será que esse aluno aí, ele escolheu um bom tema? Será que ele utilizou uma boa metodologia? Os experimentos que ele fez, né, os 3 experimentos, será que eles foram satisfatórios? Ele conseguiu atingir o objetivo desejado? Então, isso aqui é o principal, né? A pesquisa tem que atingir o objetivo. E por último, será que esse aluno foi aprovado em sua defesa? Vamos lá. O aluno escolheu um bom tema? Olha só, ele escolheu o tema de acordo com as necessidades da cidade onde ele morava. Ele mostrou que era um tema relevante, né, que era bom pesquisa. A metodologia, ele fez o quê? A metodologia, ele pegou, né, o pessoal e começou
a utilizar os voluntários em vários experimentos. Esses experimentos foram satisfatórios? Então, o primeiro, ele apenas jogou as pessoas de um lado A para o lado B. O segundo utilizou paraquedas e o terceiro ele utilizou um colchão. Ele mostrou ali que o primeiro tinha uma eficiência de 5%, então apenas 5% chegavam do outro lado vivo, né? Enquanto que no último experimento, 95% chegavam vivos do outro lado do rio. Ele conseguiu atingir seu objetivo? Vamos ver. E o aluno foi aprovado? E aí? Olha só, a resposta para tudo isso aí tá aqui, né? Infelizmente aí o aluno foi reprovado. Isso mesmo, né? Por incrível que pareça, exageros à parte, a história contada corresponde à de muitas pesquisas, principalmente na área da computação. Então acontece demais esse tipo de pesquisa, né? Apesar do seu trabalho ele ter uma área de ciência, ele pecou em vários aspectos, esse aluno aí, no que concerne ao seu comportamento e à metodologia científica, ou seja, são erros que a gente não pode seguir, né, que a gente tem que tomar cuidado bem antes de começar um projeto de pesquisa, uma pesquisa realmente dita. Então, problemas. O que estava de errado? Olha só, primeiro, desde o momento, né, da definição do tema até a conclusão, quando ele finalizou todos os experimentos, ele não voltou a entrar em contato com seu orientador, né, que poderia tê-lo realmente orientado, redirecionado a pesquisa dele. Ou seja, ele falou na primeira vez, disse para o orientador que ele tinha condições de fazer a pesquisa, disse o tema e só trouxe depois o trabalho pronto para o orientador ver. Né? Durante os experimentos e durante a pesquisa, ele não tirou dúvidas e não falou com o seu orientador. E seria interessante e importante ele ter feito isso, né? Porque esse é o papel. O trabalho não é do orientador, né, de quem está fazendo a pesquisa. Porém, o orientador ele vai estar ali auxiliando para dizer quais são os caminhos que você pode pegar, né, e pode fazer baseado na experiência dele e também na formação desse orientador. Então, não realizou, olha só, o aluno ele não realizou aqui uma revisão bibliográfica adequada, pois estudou muita coisa sobre rios, né, mas não sobre as formas que já existiam para cruzá-los, né, como por exemplo barcos, teleféricos, etc. E acontece muito isso. Além da gente estudar, né, sobre uma revisão bibliográfica do assunto, é interessante a gente verificar trabalhos relacionados, que é exatamente o que é que já existe sobre esse assunto, o que é que existe de parecido com o que eu quero fazer, né? Será que alguém já inventou essa minha ideia que eu quero fazer? Então pesquisa, trabalhos relacionados é muito interessante, né? E é importantíssimo para um trabalho. Então, por ter feito uma revisão bibliográfica inadequada, foi o que ele fez, ele concluiu erroneamente que a primeira pessoa do mundo a tentar resolver esse problema foi ele, né? E, na verdade, já poderiam ter existido outras pessoas. Então, ele escolheu uma ferramenta que a gente chama a priori, né? Que simplesmente ele selecionou, vou usar uma catapulta, sem dizer nenhum porquê. Ele não disse qual foi o motivo dele ter escolhido isso, simplesmente o que ele queria, né? Então, a priori. E começou a trabalhar com ela sem uma justificativa adequada para ter eliminado essas outras candidatas, né? Como o barco, a ponte, olha aqui, né? Barco, ponte e outras, né? Aqui, barcos, pontes, teleféricos. Então, por que ele não pesquisou essas outras, né? Foi direto na catapulta. Seus resultados também consistiam na comparação do seu trabalho com o seu próprio trabalho. Ou seja, ele pegou o trabalho dele e comparou com o dele mesmo. Ele pegou o primeiro experimento, aí comparou o segundo com o primeiro, comparou o terceiro ao segundo e continuou. Então, ele não trouxe outros trabalhos. Será que outras pessoas já fizeram também esse experimento e tiveram índices melhores do que o dele, ou até piores? E por que isso, né? Ou seja, não há comparação dos seus trabalhos, né, com trabalhos correlatos de outros autores, que é muito importante ser feito isso aí. Outra coisa, o aluno escolheu como problema-alvo algo que ele observou apenas na sua cidade, né, e geralmente não é que seja proibido, né, inclusive numa pesquisa tecnológica isso é muito interessante, vai ter um impacto naquela sociedade, mas é interessante que você observe esse problema, que é local, mas nem sempre eles são problemas que possam ser solucionados, né? Aquela sua solução ela possa ser escalável e ser utilizada em outras partes do mundo. Então, soluções locais nem sempre podem ser generalizadas. Se você quer resolver um problema local, você vai ter que fazer na sua pesquisa, será que existem outros locais que têm esse mesmo problema? Né? Será que nesses outros locais alguém não já achou uma solução?
também. Então você faz a pesquisa local se você quiser, mas tem que deixar claro como é que eu posso crescer e escalar essa solução para outras localidades que têm esse mesmo problema. Então nem sempre você tem que focar apenas na pesquisa local, no problema local. Caminho lógico para uma pesquisa. Então, como é que eu devo fazer uma pesquisa, né? Já que esse exemplo aqui, essa pessoa errou. Olha só, esse aqui é o desenho mais básico que tem, que mostra como é que uma pesquisa deve ser feita. Então, a gente tem aqui ó, a primeira parte, a escolha do tema, né? Que foi exatamente aquilo que o aluno aí do exemplo ele fez. Então, ele escolheu um tema. Esse tema, você pensa sobre ele, se ele pode ser utilizado localmente e possa ser escalável, né? Segundo, em cima desse tema, você vai para a revisão bibliográfica. Você vai verificar informações sobre esse tema. Você vai pesquisar trabalhos relacionados. Para quê? Para quando você tiver mais informações sobre aquele assunto, você definir, ou se já tiver definido, você conseguir refinar, melhorar, né, o seu objetivo ou os seus objetivos, a depender do trabalho. Então é o seguinte, enquanto você não tem o seu objetivo bem definido, que é onde você quer chegar, né, sua finalidade, seu objetivo, sua meta maior, que é o objetivo, você vai voltar e fazer a revisão bibliográfica quantas vezes forem necessárias. Então vai ficar esse loop aqui, nesse ciclo entre você fazer a revisão bibliográfica e definir o objetivo. Aí após você ter o objetivo bem definido, eu já sei que esse objetivo ele é plausível, né, interessante, já comparei com os trabalhos relacionados, aí sim eu vou partir para a minha pesquisa. Então, a partir daí, eu vou fazer minha pesquisa já tendo toda essa parte aqui concluída, que é o tema, a revisão bibliográfica e o objetivo. Aí sim a gente começa aqui a trabalhar na nossa pesquisa, ok? Então, tá aqui as referências, né? O próprio livro do Raul Sidney Waslawick, que é Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação, o livro do Antônio Carlos Gil, que é Como Elaborar um Projeto de Pesquisa, e outras informações e imagens aí relevantes. Né? Tá aqui outros livros complementares, que é um livro de revisão sistemática, o livro de como escrever melhor, né, para estar auxiliando, e um livro de português esquematizado para estar também lembrando aí da forma de escrita, né? E demais outros artigos que a gente possa estar utilizando. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda mensagem aí nos comentários, né? E até a próxima.